Número 7.1.4, o vento e o mar. O mar, na maioria das vezes, está representando uma grande multidão. Aparece representando uma grande multidão de salvos, em Apocalipse capítulo 4, versículo 6. E aparece também representando a grande multidão que segue o anticristo durante a grande tribulação. Ou seja, o mar aparece então representando grande quantidade, grande multidão. Quando os 4 anjos colocados para impedir que os ventos venham agir sobre a terra, eles estão impedindo as ações ou controlando as ações da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra e também do seu exército. Ok? Então eles estão controlando as ações, já que esse vento, como nós vimos, está representando as nações e o seu desejo de dominar. E é claro, como nós sabemos, o anticristo, ele está por trás da ação dessas ações, ele vai estar liderando essas nações. Prossegue. Se fosse permitido, essas bestas, logo após a igreja ser arrebatada, eles atacariam imediatamente Israel. Procurariam eliminar Israel no início da grande tribulação. Mas houve um controle sobre eles, e em Apocalipse capítulo 11, nós veremos que essa besta e o seu exército pisarão a nação santa por 1260 dias, ou seja, pisarão a cidade santa por 3 anos e meio, ou seja, eles terão as suas ações limitadas, mas Deus também reservou para aquele chamado dia da ira, né, como último momento da grande tribulação, realmente, provavelmente com o propósito de mostrar à humanidade, olha, quando vocês desprezam o meu reino e vocês adotam o reino do mal, é isso daí que vocês terão. Porque Deus tira a igreja da terra, então, e deixa o reino do mal dominar o mundo. Então, durante o milênio, aqueles ímpios que sobreviverem, eles vão dizer, olha, nós, por um determinado momento, desprezamos o reino de Deus, que era a igreja, nós vimos, né, o que aconteceu, aí o sofrimento da grande tribulação, metade de mortos por doença, por uma série de coisas, e principalmente foram enganados pelo anticristo. Então, durante o milênio, eles verão, olha, é melhor nós acreditarmos, né, no reino de Deus. Ele é o melhor reino, porque o reino que Satanás colocou aqui por 7 anos, que Deus permitiu, e mesmo assim controlado por Deus, porque eu sempre falo, se Satanás pudesse também, ele acabava com a vida na terra. Hoje o mundo diz ter armas para acabar com a vida na terra. Então, se Satanás tivesse total autonomia para agir, o que aconteceria? Seriam lançadas todas essas bombas que eles dizem existir, bomba atômica e outras bombas ainda mais potentes, que, segundo os cientistas, daria fim à vida na terra. Nenhum ser humano sobreviveria, alguns até dão um tempo. Num período de 1 ano, a humanidade poderia ser extinta, porque iriam morrer todos os vegetais, uma série de explicação que eles dão para essa catástrofe. Número 7.2.1, o 5º anjo. Então, primeiramente apareceram os 4 anjos retendo, né, os 4 ventos, ou seja, controlando as ações das nações, dos povos, e agora aparece um 5º anjo. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Bom, o sol nascente ou o oriente é uma simbologia do lugar de onde vem a semente da mulher que se manifestaria, ou seja, Jesus Cristo, o lugar de onde Jesus se manifestaria. Então, essa simbologia nós vamos encontrar em todo o Antigo Testamento. No Éden, foi plantado um jardim no lado oriental, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ou seja, foi plantado um jardim do lado que o sol nasce. A árvore da vida ficava no lado do sol nascente do jardim, pois os querubins que a protegiam estavam no
oriente do jardim, está lá em Gênesis 3:24. O tabernáculo ficava de frente para o sol nascente, e a tribo de Judá, de onde, segundo a profecia, viria o Messias, se posicionava na porta do tabernáculo, ou seja, também para o sol nascente. Esse quinto anjo possui o selo do Deus vivo, com a finalidade de proteger israelitas durante a grande tribulação. Bom, claro que eu já estou antecipando aqui. Os próximos versículos mostrarão que o alvo são 144 mil, um grupo de, como eu acredito, israelitas. Será dado o nome das tribos, ok? Para indicar que são realmente israelitas. Tem outros que falam que esse selo é a guarda do sábado, que os judeus voltarão a guardar o sábado, e outros que falam até que é a predestinação. Mas esse selo, na verdade, está falando de uma proteção aos israelitas. E vamos ver agora que tipo de israelita estaria descrito como alguém que seria protegido por Deus. O texto prossegue: e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Ou seja, haviam 4 anjos que estavam retendo os 4 ventos, impedindo as ações do inimigo do povo de Deus, que são a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Esses 4 anjos têm poder de danificar a terra e o mar, ou seja, trazer juízo sobre o planeta Terra e os seus habitantes. Eles protegem o povo de Deus e lançam juízo sobre os inimigos do povo de Deus. E eu escrevi aí, olha, o Brasil está perto de ser dominado pela besta que sobe da terra, que fala como dragão. Eu acredito mesmo, irmãos, que o inimigo ele tem uma grande sede no Brasil. O país hoje a ser atacado no mundo, no meu entender, é o Brasil. Com todo o problema que o evangelho está tendo aqui no Brasil, eu ouço em todas as igrejas as pessoas comentando, né? Sobre desde o tipo de culto que as pessoas estão fazendo, os tipos de música que às vezes parece um ritual de uma música indiana, estão fazendo uma série de coisas estranhas, doutrinas, tudo, uma série de coisas estranhas. Mesmo com todos esses problemas, o Brasil ainda é um dos países mais avivados do mundo. Está agora notícia de um grande avivamento na África. Amém. Mas se você for pensar como está o evangelho na Europa, você esquece. Porque todas aquelas igrejas fundadas por Lutero, Calvino, Zwinglio, todas aquelas igrejas hoje já voltaram até a ser católica. Oficialmente já assinaram com a igreja católica. Chamando a Babilônia apocalíptica de mãe. É o fim da picada, né? Acredite, no Brasil eles ainda têm um pouquinho de restrição à igreja católica. Mas nos Estados Unidos é super comum um bispo presbiteriano, a partir do ano que vem ele vai trabalhar numa paróquia católica, depois volta a ser presbiteriano, ou seja, os reformados e os católicos, né, se misturaram aí totalmente. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento realmente de grande engano. E o engano tem como alvo o Brasil, porque o Brasil é, então, um dos países, vamos dizer, mais produtores de evangelho, mais produtores de crentes fervorosos. Com todos os problemas que nós temos, nós conhecemos, eu conheço muitos cristãos fervorosos. Se você for pensar na Europa e até nos Estados Unidos, basta dizer que nos Estados Unidos tem um grupo de evangélicos, chamados evangélicos, né, racistas, fundado por pastores, né, chamado Ku Klux Klan, que está lá do lado do Donald Trump fazendo quebra-quebra. Esse homem ele vai trazer uma difamação para os evangélicos. Aqueles não são evangélicos, né? Porque vocês sabem que também existem 2 tipos de igreja batista. Uma igreja batista anterior, chamada geral, ou até eu chamo de igreja batista cristã, e a outra é uma igreja batista, na verdade, controlada pela maçonaria, uma igreja batista reformada. E ela é que fundou essa Ku Klux Klan. E eles se passam por evangélicos. Então, o que está havendo hoje, principalmente nos Estados Unidos, é uma difamação dos evangelhos. Então, com tanto problema nos Estados Unidos, e o que nós ouvimos de evangelho aqui na América espanhola,
também é um evangelho enfraquecido, nós podemos dizer que o Brasil, com todas as dificuldades, ainda é uma grande bênção. Então, qual o alvo do dragão? Qual o alvo de Satanás nesses últimos dias? Atacar o Brasil. Porque você não consegue pensar na Europa hoje como um celeiro de missionários cristãos. Não tem mais. O evangelho na Europa, ele está assim numa dificuldade tremenda. Número 7.3.1, não danifiques a terra. Dizendo, então, esse quinto anjo fala para os primeiros 4 anjos, olha, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa dos servos do nosso Deus. Então, quer dizer, eles seriam protegidos. Esses israelitas vão ser protegidos durante a grande tribulação. O juízo sobre os ímpios, seguidores do anticristo, é retardado até que os servos de Deus sejam protegidos. A grande tribulação será terrível para todos, mas os juízos estão reservados para a besta, o anticristo, que é o líder dela, né? E os seus seguidores. Enquanto a besta que sobe do mar assinala a testa dos seus seguidores com a finalidade de controlar os seus pensamentos, Deus assinala a testa dos seus servos para protegê-los. Esse anjo determina que nenhum homem fiel a Deus seja acometido pelos males que serão enviados como juízo de Deus na grande tribulação. É importante lembrar que este anjo aparece após o 6º selo, quando ocorreu uma interrupção na revelação dos selos antes dessa visão. Eu estou falando, é importante lembrar isso para você pensar que provavelmente você está ali na metade da grande tribulação ou na primeira parte da grande tribulação. O início da segunda parte da grande tribulação deve ser o 7º selo, que aí nós veremos mais à frente. Observe a expressão, e depois destas coisas, no capítulo 7, versículo 1. Ela indica uma mudança de cenário. João tem revelação de eventos que ocorrem na primeira metade da grande tribulação, em paralelo aos selos do 2º ao 6º, porque o primeiro, como eu disse, ele teria sido aberto na cruz ou no dia do Pentecostes, ou seja, ele foi aberto bem antes. E o segundo, até o 6º selo, é que está ocorrendo nessa primeira metade da grande tribulação. Lembrando que o primeiro selo, que é o Evangelho, foi aberto antes da grande tribulação. O 7º selo trará os piores juízos, porque ele representará a chegada das 7 trombetas, e a trombeta representa a chegada das 7 taças. Nós vamos ver mais à frente que o momento que abre o 7º selo, ele é, na verdade, uma chamada para as 7 trombetas, ou seja, representando um período ainda pior. Sendo assim, o 7º selo parece ser a segunda metade da grande tribulação. Então eu estou tentando explicar aqui por que até o 6º selo parece ser a primeira metade da grande tribulação. Por quê? Quando foi aberto o 6º selo, houve uma interrupção e ele conta eventos que ocorrem até a metade da grande tribulação. Nós veremos isso mais à frente. Então o fato dele retomar esses eventos que estariam ocorrendo em paralelo a esses selos que estão sendo abertos dentro da grande tribulação. Então por isso que eu falei, o 6º selo parece a primeira metade da grande tribulação. O selo de Deus representa a proteção que hoje o Espírito Santo sela à sua igreja, protegendo-a dos ataques de Satanás. Essa proteção, qual o significado dela? Significa que nós não seremos tentados além do que podemos suportar. Essa é a proteção do Espírito Santo, ou seja, ele nos protege controlando o nível da tentação de Satanás. Então, até onde nós podemos suportar essa tentação, Deus permite.
Prosseguindo. E claro que o Balaão da igreja de Pérgamo mudou essa interpretação. Tá bom? Então, no nosso entendimento, Deus, ele controla a tentação de Satanás. O Balaão de Pérgamo, na verdade, ele vai dizer que a tentação é uma ordenança de Deus. Né? Então, botei, claro que o Balaão da igreja de Pérgamo mudou essa interpretação. Agostinho de Hipona afirma que essa proteção significa: o cristão não tem como cair da graça de Deus, você não tem como pecar. Ok? Ou seja, ela é controlada, ela é determinada por Deus e você não tem como pecar. Isso não é verdade, né? Isso acaba atrapalhando a vigilância do cristão. Mas essa proteção significa um controle sobre a tentação. Do contrário, o que significaria as palavras de Paulo afirmando que Deus controla as tentações até o que nós podemos suportar? Então, esse é o significado. Os adventistas do sétimo dia argumentam que o selo prometido aqui neste texto seria a guarda do sábado. Ou seja, os israelitas voltariam a guardar o sábado. Citam Ezequiel 20 e Êxodo 31. Mas hoje os israelitas, na verdade, já guardam, né? Mas isto não faz sentido. Em nenhum momento é falado em guarda do sábado. O sábado é um sinal de pacto entre Yahvé e Israel. Não se trata de selo de proteção. Essa multidão aqui de 144 mil, ela vai ter uma outra simbologia.